Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos profissionais. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre características de um mini disjuntor para você trabalhar no seu projeto elétrico e dimensionar corretamente. Vamos lá! Então pessoal, eu vou falar aqui especificamente do mini disjuntor, que é basicamente o que é mais usado nos quadros de distribuição de qualquer projeto elétrico que você for trabalhar. Ele é de acordo com a NBR-NM 60898. E aqui existem algumas características que são muito simples, mas que a gente precisa saber para poder dimensionar e estar de acordo com a NBR 5410. A primeira coisa que a gente tem que saber é em relação ao critério de dimensionamento de um disjuntor. Então a gente tem aqui no item 62612 da NBR 5410 que a gente tem, no mínimo, que atender os seguintes critérios de dimensionamento. O primeiro é seção mínima, o segundo é capacidade de condução de corrente, o terceiro é proteção contra sobrecargas, o quarto é queda de tensão e o quinto é curto-circuito e solicitações térmicas. Ou seja, tenho 20 circuitos numa instalação. Para esses 20 circuitos na minha instalação, eu tenho que trabalhar com todos esses critérios de dimensionamento. Mas Moacir, onde é que entra o disjuntor nessa história? Ele entra exatamente aqui nesse critério de proteção contra sobrecargas, no item 534 da NBR 5410. E é aí que a gente entra para a gente falar das características do disjuntor. Então vamos lá para esse critério da proteção contra sobrecargas aqui no item 534. Ele vai trazer o seguinte para a gente. 5341. Coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Esse critério, ele diz tudo em relação a condutores e dispositivos de proteção. Eu tenho que fazer uma coordenação entre quanto que o meu condutor conduz de corrente e a corrente nominal do meu dispositivo de proteção. Você vai entender isso agora. Então ele fala pra gente o seguinte: para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique assegurada, proteção contra os condutores, que é a mesma função do disjuntor, as características de atuação do dispositivo destinado a provê-la devem ser tais que, e aí ele vai trazer IB, IN, IZ. O meu IN, que é a corrente nominal do meu disjuntor, ele tem que estar entre a corrente de projeto, ou seja, a corrente daquele circuito que eu estou trabalhando, e a corrente que o cabo conduz. E ele tem esse segundo critério aqui também, que é relacionado à corrente convencional de atuação dos disjuntores. O que ela fala? A corrente convencional de atuação de disjuntores tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a capacidade de condução de corrente do cabo. Nossa, Moacir, complexo demais. Calma que você vai entender de maneira mais simples. Olha só. O que eu tenho aqui na proteção de sobrecargas? Eu tenho aqui quanto que o cabo conduz de corrente. Eu tenho aqui a corrente da carga que vai passar por este cabo. São duas correntes, não é verdade? Para uma carga funcionar, ela tem uma corrente específica. E o IZ é quanto que esse cabo conduz. Eu tenho também a corrente nominal do disjuntor. Qual que é a corrente nominal do disjuntor? Ou seja, para você entender, a corrente nominal do disjuntor é um disjuntor de 20 A. Essa 20 A é a corrente nominal dele. Ou seja, é o máximo de corrente aí que ele vai suportar, que ele vai fazer a proteção do cabo. Passou de 20 A, aí ele já vai entrar no processo de sobrecarga para a atuação desse disjuntor. Então o IN é justamente a corrente nominal do disjuntor. Aqui eu até coloquei errado, porque na NBR 5410 não é esse IN maiúsculo, é IN minúsculo, como vocês podem ver aqui. Tá? Mas foi só um detalhe aqui no caso. Então o que eu tenho? O cabo dentro do disjuntor, certo? Cabo fixando o disjuntor. IZ é a corrente do cabo, corrente máxima que o cabo suporta nas condições de operação. IB é a corrente da carga que vai passar aqui neste cabo. IN é a corrente nominal do disjuntor, disjuntor de 20 A, 30 A, 40 A. I2 é a corrente convencional de atuação do disjuntor no tempo de 1 hora. Então qual que é a ideia? I2 é a corrente de atuação do disjuntor no tempo de 1 hora, certo? Para mini disjuntores, o I2 ele é igual a 1,45 IN para qualquer mini disjuntor, ou seja, a corrente nominal de atuação no tempo de 1 hora é 45% da corrente nominal do disjuntor. Ou seja, se um disjuntor é de 20 A, ele vai começar a atuar depois de 1 hora 20 vezes 1,45. Isso para mini disjuntores. Mas assim, para os outros tipos de disjuntores aí você tem que ver, porque para disjuntores padrão NEMA já é 1,3.
Para disjuntores caixa moldada já é 1,6. Isso pode modificar. Aí a gente tem que trabalhar com esse critério aqui também. Mas para mini disjuntores o critério é corrente convencional de atuação, ela é 1,45 vezes a corrente nominal do disjuntor específico que eu estou trabalhando. E esse 1,45Z é o que? É a maior sobrecarga que o cabo pode passar pelo condutor no tempo de 1 hora. Quanto de sobrecarga vai passar pelo condutor no tempo de 1 hora? 45% dele, no máximo. Não pode ultrapassar 45% disso. É essa a ideia. Agora, a gente consegue pensar bem. Se a corrente convencional de atuação dos disjuntores é 1,45 IN, o que a gente pode somar com isso? Que um disjuntor ou fusível tem que atuar em no máximo 1 hora quando passa 45% de sobrecarga no cabo. Passou 45% de sobrecarga no cabo, esse disjuntor ou fusível tem que atuar em 1 hora. Certo? E aí a gente tem o seguinte, que 1,45 IN, que é meu I2, não é verdade? Para mini disjuntores, é menor ou igual a 1,45 IZ. O que eu fiz? Substituí o I2 por essa expressão aqui, ó. Certo? Substituindo o I2 por essa expressão aqui, então eu peguei essa expressão, substituí I2 pela expressão aqui embaixo. Certo? A gente tem 1,45 IN tem que ser menor ou igual a 1,45 IZ. Corta 1,45 dos dois lados, nós vamos ter o quê? Que IN tem que ser menor ou igual a IZ. Para um mini disjuntor, só para um mini disjuntor, tá, gente? Não estou falando de disjuntor NEMA, não estou falando de disjuntor caixa moldada. Somente para o mini disjuntor, porque no mini disjuntor ele tem essa condição aqui de I2. Tá? Para um mini disjuntor, basta que eu tenha IN menor ou igual a IZ. Ou seja, a corrente nominal do disjuntor tem que ser menor ou igual à corrente do cabo. Que é justamente isso aqui. Ou seja, para mini disjuntor, isso aqui vai ser irrelevante, porque isso aqui vai ser redundante sempre. Já que 2 é 1,45 IN. O 1,45 vai sempre cortar com 1,45 de cá. Então, IN vai ser sempre menor ou igual a IZ. Isso sendo satisfeito, já é satisfeito aqui na primeira inequação. Essa é a ideia para mini disjuntores. Mas isso não vai valer para fusível já é diferente. Isso não vai valer para disjuntor NEMA, para disjuntor caixa moldada. Isso vale apenas para mini disjuntores. Eu sempre tenho que verificar isso nas curvas dos disjuntores. Eu vou ver essa informação de 1,45 IN ou 1,3 IN, 1,13 IN lá na curva dos disjuntores. Tá certo? Então, para o mini disjuntor, basta eu fazer essa inequação aqui, verificar essa inequação para saber a corrente nominal do disjuntor. E aí eu vou estar garantindo uma atuação em 1,45 em 1 hora de 45%. E eu vou estar garantindo que a minha corrente nominal do disjuntor esteja entre B e Z. Isso é uma característica muito importante. Então vamos lá dimensionar esse disjuntor e entender essas características. Primeiro eu tenho que fazer então a aplicação do critério de sobrecarga. Critério de sobrecarga qual, Mostre? É esse. Para mini disjuntor, basta fazer isso aqui que eu já vou estar atendido. Certo? Depois, eu tenho que fazer o cálculo do nível de curto-circuito no ponto que aquele disjuntor está. Aqui no meu canal tem um vídeo que eu falo sobre cálculos de curto-circuito. Eu tenho que fazer esse cálculo de curto-circuito no ponto de carga, justamente para saber qual que vai ser a capacidade de interrupção do meu disjuntor, ou seja, quanto que ele suporta de curto-circuito. Depois, eu tenho que fazer uma análise da curva através do curto-circuito calculado. Você vai entender isso aqui, eu vou mostrar isso para você agora. E, por último, eu tenho que definir a capacidade de interrupção de curto-circuito. Então, esse é o passo a passo para eu dimensionar um disjuntor por completo. Não é simplesmente falar assim, esse disjuntor ele tem que ser de 20 A. Mas como e por quê? Então eu tenho que aplicar o critério de sobrecarga, calcular o nível de curto-circuito no ponto da carga, analisar a curva através do curto-circuito calculado e depois definir a capacidade de interrupção desse curto-circuito. Então são diversos critérios. Para eu definir a curva do meu disjuntor, eu tenho que saber qual que é o nível de curto-circuito específico naquele ponto. Você vai entender agora. Para eu saber qual é a corrente nominal desse disjuntor, eu tenho que saber e resolver essa inequação aqui. Certo? Essa inequação aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. E para saber qual é a capacidade de interrupção do disjuntor, também preciso calcular o nível de curto-circuito no ponto específico em que esse disjuntor está. E aí,
Para eu saber se esse disjuntor é mono, bi ou tripolar, basta eu saber se essa carga é monofásica, bifásica ou trifásica. Então tem que saber isso lá na minha corrente de projeto. Quando eu defino a minha corrente de projeto específica, eu sei se essa carga é monofásica, bifásica ou trifásica. Então vamos lá para o critério de proteção contra a sobrecarga. Vamos supor que o circuito está conduzindo 35,45 A de corrente. Qual que vai ser meu IN? Vamos supor que meu IZ, que é a capacidade de condução de corrente do cabo, olhando na tabela e aplicando os fatores de agrupamento, seja 42,86. Eu tenho vídeo no meu canal explicando como é que chega nesse Z, tá? Dimensionamento do disjuntor trifásico, depois dá uma olhada lá. Aí a gente chega aqui que... Qual que vai ser a corrente nominal do disjuntor? Vai ter que estar entre os dois, do mini disjuntor, tá? Vai ter que estar entre os dois. Qual é a corrente nominal ideal aqui neste caso? Uma corrente de 40 A. Ou seja, ele está entre quanto a carga vai precisar de corrente e quanto o cabo suporta. Então ele está entre os dois. Se está entre os dois, acabou o problema. Não preciso fazer lá o I2 da corrente convencional, porque eu já provei para vocês que resolvendo aqui para o mini disjuntor, estamos satisfeitos. Já que ficaria redundante, porque se eu atendo isso aqui, eu atendo IN menor ou igual a Z, né, pessoal? Que era aquela condição. Então, esse é o primeiro critério de sobrecarga. Sei qual que é a minha corrente de projeto, sei qual que é a capacidade de condução de corrente do cabo, comparo os dois e chego numa corrente nominal do disjuntor específico. Mas aí eu preciso resolver também o quê? Preciso resolver qual que é a curva desse disjuntor e a capacidade de interrupção. Então, para isso eu preciso calcular o nível de curto-circuito no ponto de carga. Vamos supor que o nível de curto-circuito no ponto de carga ele seja 800 A. Você foi lá, fez o cálculo que eu ensino para você aqui no canal e chegou no nível de curto-circuito de 800 A no ponto da carga. Aí você vai fazer a análise da curva do mini disjuntor. Bom, o nível de curto-circuito no ponto da carga específica é 800 A. No ponto da carga que eu falo, pessoal, é onde está o disjuntor, tá? Então você vai pegar IK e dividir pelo IN, que é 40 A que você achou. 800 por 40 vai dar 20 vezes a corrente nominal. Onde está 20 vezes a corrente nominal na curva do mini disjuntor? Está bem aqui. Ou seja, ele vai atuar num tempo de milissegundos e ele está na região de curva D e curva C. Ou seja, o melhor para esse disjuntor aqui é entre curva C e curva D, porque ele está nessa região de atuação de curto-circuito. Então, curva C já seria o ideal para esse mini disjuntor aqui específico, de acordo com o quê? Com a capacidade, com o curto-circuito máximo no ponto de carga em que esse disjuntor vai estar. Então, esse é o segundo ponto. Vamos lembrar lá. Verifiquei lá o critério de sobrecarga. Acabei de ver que ele é um disjuntor de 40 A, certo? Verifiquei o critério de sobrecarga, aí a gente vai calcular o nível de curto-circuito. Verifiquei que esse nível de curto-circuito deu 800 A onde está o disjuntor. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar esse nível de curto-circuito e dividir pela corrente nominal que eu achei. Olha o passo a passo. 20 vezes a corrente nominal. Deu 20 vezes, você vai olhar lá no gráfico da curva do disjuntor. Onde está o 20 vezes? Está aqui. Então esse disjuntor pode ser um curva C ou um curva D, tranquilo, porque está na área de atuação do curva C e curva D. Então, curva C para ele, que é o mais comum que a gente acha, tá tranquilo. Só que aí eu tenho que definir então qual que vai ser a capacidade de interrupção do meu disjuntor. Bom, se o curto-circuito vai ser de 800 A, um disjuntor de 3.000 A está mais que suficiente. Porque ocorreu 800 A aqui, ele nem vai se danificar um disjuntor de 3.000 A, que é a maioria dos mini disjuntores que a gente tem por aí. Então, defino a capacidade de interrupção do disjuntor através do curto-circuito que eu calculei, que é 3.000 A. Então, calculei um curto-circuito de 800 A, aonde o disjuntor vai estar. Um de 3.000 A é mais do que suficiente, tá certo? E é assim que a gente define todas as características de um disjuntor, e isso para todos os circuitos no projeto elétrico. E aí você começa a entender a importância de eu saber o nível de curto-circuito no ponto em que o disjuntor está, tá? Então, muito importante, veja esse vídeo de curto-circuito também que a gente traz aqui no nosso canal, combinado? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aprendido. Se você gostou, se você aprendeu, curte esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, isso é muito importante, se inscreve no nosso canal e deixa sugestões de próximos vídeos aqui embaixo também, tá certo? Então nós temos vídeos todas as terças-feiras, temos vídeos também todos os sábados e temos lives todas as quintas-feiras. Acompanha sempre a gente aqui, se inscreve, tem muita gente que vê aqui os nossos vídeos, mas não é inscrito. Se inscreve que aí você também vai estar me ajudando e vai receber notificações quando surgir vídeo novo. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!